Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcos novamente. Vamos dar início às correções das atividades de 1 a 10 do roteiro de estudos de História número 4. Eu havia postado no dia 1º de junho de 2020, com atividades que iam até o dia 12 de junho de 2020. Então era um roteiro de 15 dias, com 20 atividades a serem desenvolvidas, 2 atividades por dia. Hoje faremos a correção das 10 primeiras atividades desse roteiro. Então, primeiramente, atividade 1, que era para ter sido feita no dia 1º de junho de 2020, na segunda-feira. Ele pede para você assistir ao vídeo A Chegada do Homem à América, do canal do YouTube do professor Adriano da Silva. Esse canal chama História em Minutos. Então vocês iam lá no YouTube, batiam esse endereço ou clicavam diretamente no roteiro, que ele dá o link do roteiro, e aí vocês iam assistir a esse vídeo aqui, A Chegada do Homem à América. O que o professor Adriano está ressaltando aqui? Como os nossos primeiros ancestrais chegaram à América. Ele ressalta as hipóteses, as duas hipóteses sobre a chegada dos primeiros ancestrais aqui na América. Ó, a hipótese do Estreito de Bering, a hipótese pela navegação pelo Pacífico, que sai lá do Oceano Índico, sai lá da Oceania, e esses ancestrais viriam até o nosso continente, o continente americano, por embarcações, tá? Sairiam da Oceania e chegariam por embarcações. Essa é a segunda hipótese que ele aborda no vídeo. Fala sobre o Estreito de Bering, ressalta o caminho tomado por esses ancestrais até a chegada em todo o continente americano, tá bom? E ele conclui que ainda não são hipóteses, não é nada certo ainda, não há nada comprovado em relação à chegada dos homens na América, certo? Então era só para assistir com atenção o vídeo nessa atividade 1. Agora na atividade 2, você tinha um texto. Esse texto falava sobre a África como berço da civilização humana, né? Como berço da origem da humanidade. Por quê? Porque em 1974, esses dois estudiosos norte-americanos, eles encontraram os mais antigos esqueletos já conhecidos no continente africano. Dentre eles, né, se destaca um do sexo feminino, um indivíduo do sexo feminino cujo fóssil é mais ou menos datado de 3,2 milhões de anos atrás, e esse fóssil foi batizado de Lucy. Foi considerado o mais antigo fóssil humano já encontrado. Tá? E a partir da África, nossos primeiros ancestrais, nossos primeiros humanos foram migrando de continente em continente, chegando no Estreito de Bering e atravessando até a América, até o continente americano. Então, como é que se deu a migração? A partir da África, certo? É isso que o texto está relacionando aqui. Então, da África para os outros continentes. E a pergunta A, qual é o local de origem do ser humano? Então, de acordo com o texto, é na África. É o continente africano. E o que confirma a presença humana na África? A presença humana na África se baseia nas descobertas dos mais antigos esqueletos já conhecidos, que foram descobertos por esses dois cientistas estadunidenses, Donald Johanson e Tom Gray, em 1974. Tá? E aí você poderia citar o fóssil no indivíduo do sexo feminino batizado com o nome de Lucy, que
foi considerado o fóssil mais antigo de um ser humano já encontrado. Tá? Então, essa atividade 1, que era o vídeo do professor Adriano, e a atividade 2, que é esse texto aqui, foram as atividades do dia 1º. Na segunda-feira. Agora na terça-feira, dia 2 de junho. As atividades 3 e 4. Na atividade 3 você tem o texto que fala justamente sobre o povoamento da América, povoamento do continente americano, como é que se deu a chegada dos primeiros ancestrais aqui no continente americano. Então acredita-se que existam duas hipóteses. Na verdade existem duas hipóteses. A primeira hipótese é a travessia pelo Estreito de Bering, né, que é um estreito que fica entre a Rússia e o Alasca, entre a Rússia na Sibéria e o Alasca. Então os primeiros ancestrais do homem, os primeiros humanos migraram da África, onde se originaram, foram migrando pela Europa, pela Ásia, e chegando lá no Estreito de Bering, atravessaram uma espécie de ponte natural, formada de gelo, né, porque eles viviam na era glacial, e na era glacial acabou se formando nesse estreito uma ponte de gelo e terra que possibilitou que eles atravessassem ao continente americano. Essa é a hipótese do Estreito de Bering. A outra hipótese diz que os nossos ancestrais eles vieram da Oceania, lá da Austrália, da Oceania, nas ilhas ali da Polinésia, e eles criaram embarcações e com essas embarcações eles navegaram pelo Oceano Pacífico, desembarcando no continente americano. Então essa seria a segunda hipótese. E aí ele coloca como questão dessa atividade: como ocorreu o povoamento da América segundo o texto? Então nós temos essas duas hipóteses. A hipótese da travessia do Estreito de Bering pelos primeiros grupos humanos. Essa travessia se deu justamente porque vivia-se na era glacial e formou-se um caminho de terra e gelo, uma espécie de ponte de terra e gelo que ligava a América à Ásia pelo norte. Tá? Ligava esse estreito com o continente americano, que possibilitou a travessia. A outra é justamente essa de que os povos viriam da Oceania em pequenas embarcações atravessando todo o Oceano Pacífico e desembarcariam aqui no continente americano. Tá? Essas são as duas grandes hipóteses que ele pergunta. E na atividade 4, você tem mais um texto, só que esse texto fala dos vestígios, dos fósseis encontrados aqui no Brasil. Tá? Seguindo a hipótese aí as hipóteses sobre o povoamento aqui no continente americano dos primeiros ancestrais aqui. E aí ele te pediu para você ler aquele texto. Aí com base no texto vocês julgariam todas essas afirmações aqui, ó, da letra A, B, C, D e F, julgariam todas essas afirmações dizendo se é verdadeiro ou falso. Se fosse verdadeira, estava relacionado com o texto. Se fosse falso, não tinha nada a ver com o texto. Então, na letra A, a partir dos crânios encontrados pelos cientistas, dos crânios encontrados, cientistas apontam duas feições para os primeiros povos que vieram aqui na América. Eles tinham feições, formatos de asiáticos e de africanos. Se você retomar o texto, de fato é verdadeira essa afirmação. A letra B diz que Luzia é o fóssil mais antigo do mundo. Bom, a Luzia foi o fóssil mais antigo encontrado no Brasil, não no mundo. No mundo era considerado aquele fóssil encontrado na África, do sexo feminino, daquele indivíduo do sexo feminino chamado Lucy. Mas a Luzia, na verdade, é o fóssil mais antigo encontrado aqui no Brasil, segundo o texto. Tá? É o fóssil do mais antigo ancestral já encontrado aqui no Brasil. Então, é falso. Letra C. O mais antigo fóssil
humano no nosso país foi encontrado na região de Lagoa Santa, Minas Gerais, na década de 70, exatamente, que foi a Luzia. Foi esse fóssil aqui que foi encontrado. Dela e dos seus... do grupo que ela vivia. Não foi só dela, foi do grupo também. Então foi encontrado nessa região aqui de Minas, chamada Lagoa Santa, verdadeiro, de acordo com o texto, e na década de 70. Letra D. As características de Luzia eram semelhantes às dos africanos. Não somente dos africanos, também dos asiáticos. Tá? Dos asiáticos e africanos. Então é falso também. Letra E. Com base em materiais inéditos de Lagoa Santa, descobriu-se que as características cranianas do povo de Luzia, né, do grupo de Luzia, eram semelhantes à dos africanos e australianos. Sim, verdadeiro. De acordo com o texto, sim. Não só dos africanos, também dos australianos, e tinha feições asiáticas. E a letra F, para os cientistas, o povo de Luzia entrou na América antes dos grupos com afeições asiáticas, que deram origem aos povos indígenas. De acordo com o texto, de fato é. Os cientistas, eles deduzem que o povo de Luzia, né, o povo com essas características que a Luzia tinha, chegou primeiro aqui na América, antes dos grupos asiáticos, e de acordo com o texto, esses grupos asiáticos deram origem aos nossos povos indígenas, deram origem aos nossos indígenas. Então, de fato, é verdadeira, de acordo com o texto, tá? Então, essa foi a atividade 4. Com isso, a gente termina a atividade 3 e 4 do dia 2 de junho, na terça-feira, certo? E agora vamos para a atividade 5 na quarta, tá? Do dia 3. Com base no texto da atividade 4, então você tinha que retornar ao texto da atividade 4, você tinha que responder essa questão aqui. Quais são os mais antigos vestígios dos povos pré-históricos encontrados no Brasil? Então, de acordo com o texto, os mais antigos vestígios dos povos pré-históricos são restos de ossos, fósseis, né? Utensílios e pinturas rupestres nas cavernas. Essas pinturas retratavam o quê? O cotidiano e as crenças desses povos, tá? Encontrados nos mais diversos sítios arqueológicos aqui no Brasil. Tá? Então encontraram o fóssil da Luzia, que é considerado o fóssil mais antigo encontrado aqui no Brasil. Certo? Então essa foi a atividade 5, primeira atividade do dia 3. Na atividade 6, você tinha um texto que falava sobre os 3 períodos do povoamento da América. Então, assim como na pré-história, que tem 3 períodos, aqui na América o povoamento dos mais antigos ancestrais também tem 3 períodos, passou por 3 períodos. Então, qual é o primeiro período retratado? Período paleolítico, segundo período arcaico e o terceiro período formativo. O que ele pede na atividade 6? Ele pede para você escrever 2 características de cada um dos períodos. Então, na letra A, o período paleoíndio. Se vocês voltarem ao texto, vocês vão observar aqui 2 características. A primeira é de que nesse período os homens eram nômades e viviam da caça e da coleta. E utilizavam armamentos fabricados a partir da pedra lascada. Tá? Então são 2 características desse período que a gente encontra no texto. No período arcaico, houve desenvolvimento do quê? Da agricultura e a utilização do cobre para a fabricação de armas e utensílios domésticos. Tá? 2 características do período arcaico. E no período formativo a gente tem o predomínio do quê? Do sedentarismo, né? Da fixação em um só lugar, né? De uma moradia fixa, e da agricultura e do uso da cerâmica. Tá? A gente já tem o predomínio da agricultura e do uso da cerâmica. Então essas são 2 características apontadas no texto. Tá? Então essas 2 atividades, atividades 5 e 6, foram as atividades da quarta, dia 3. Agora na quinta, dia 4 de junho, atividade 7.
nós temos o texto e ele pede para você identificar qual tema, qual assunto ele está se referindo. Está se referindo a qual época da formação aqui do planeta, que havia muito gelo, o clima era muito baixo e que o gelo podia ter centenas e milhares de metros de espessura. Aí vocês lembram lá da hipótese da teoria do Estreito de Bering, né? Lá naquele estreito, o que se formou? Se formou o quê? Uma espécie de ponte de gelo e terra. Por quê? Porque na época o planeta tinha temperaturas muito baixas, né? Tinha muito gelo ainda. Então nossos ancestrais, através dessa ponte natural, conseguiram atravessar esse estreito e chegar no continente americano. Então qual era que se refere a esse texto? Se refere à era glacial. Era glacial. Tá? Então alternativa C. Tá? Então essa foi a atividade 7. Atividade 8. Eu te dava um mapa, eu pedia para você analisar o mapa. Esse mapa está falando o quê? Está nos mostrando o quê? Está nos mostrando o caminho do povoamento através do Estreito de Bering e a segunda hipótese através da Oceania aqui, ó. Tá? Então nós temos o quê? Nós temos o surgimento do ser humano aqui no continente africano. Ele vai migrando de continente em continente, ó, chega à Europa, vai migrando para a Ásia, vai migrando com o tempo, né? Vai migrando para a Ásia, chega aqui na Sibéria, aqui na Rússia aqui, ó. Chega aqui na Rússia, na Sibéria, nessa ponta aqui, nesse estreito que separa a Sibéria do Alasca. Aí forma-se, como era um período glacial, forma-se uma ponte, entre aspas, natural, de gelo e terra, e essa ponte possibilitou que esses ancestrais aqui atravessassem e chegassem aqui no continente americano. Aí do Alasca foi se espalhando pela América do Norte, América Central, chegando até a América do Sul, ao longo do tempo, claro. Então essa é a primeira hipótese. A segunda hipótese é que esses ancestrais, ó, viriam da Oceania. Mas como eles chegariam aqui? Através de embarcações. Então eles criaram embarcações, atravessaram todo o Oceano Pacífico e chegariam aqui no continente americano. Tá? Essa é a segunda hipótese. Aí na primeira pergunta da atividade 8, ele pede para você marcar a alternativa dizendo o que o mapa mostra, né? O mapa mostra o quê? Justamente a chegada dos humanos à América. As duas hipóteses, né, da chegada dos humanos à América. Então coloca a alternativa? Alternativa C. A segunda questão, ele pede para você completar essa frase e marcar a alternativa correta, não é? Segunda teoria, que se refere à rota 1, ó. Rota 1, essa é a rota 1. Sai da África, atravessa toda a Europa, a Ásia, chega no Estreito de Bering, atravessa o Alasca e chega na América do Norte, passa pela América Central e chega na América do Sul. Os humanos chegaram ao continente vindo da onde? Da onde que eles saíram? Da onde que eles se originaram? Do continente africano, né? Da África, não é? Atravessando o quê? Atravessando o... Como é que chama esse estreito aqui? Estreito de Bering. Então a alternativa correta é a alternativa D. África e Bering. Tá? Que são as palavras que completavam a frase. Tá? Então essa atividade 8, atividade 7 e 8 do dia 4 de junho, na quinta-feira. As duas atividades. Agora vamos à atividade 9. Que é na sexta-feira, dia 5 de junho. Então, com base no mapa, ele também quer que você consulte o mapa da atividade 8. Então, você voltava lá no mapa da atividade 8. E ele pergunta agora o que nos mostra a rota número 2. Ó.
Seria essa hipótese aqui, ó. A hipótese número 2, ó, de que esses ancestrais aqui criaram embarcações e com essas embarcações eles atravessaram todo o Oceano Pacífico, chegando no continente americano. Tá? E aí ele pergunta qual seria a origem, da onde eles saíram. Ó, se você observar bem, eles saíram da onde? Qual continente? Da Oceania, ó. Aqui, ó, onde tem a Austrália, a Polinésia, ó, essas ilhas aqui, tá? Austrália, tá? Então saía desse continente, da Oceania. E teriam chegado, e por onde teriam chegado? Por onde teriam atravessado até chegar nas Américas? Atravessaram o quê? Atravessaram o Oceano Pacífico. O Oceano Pacífico. Então, a alternativa correta é a alternativa D. E por fim, na atividade 10, também no dia 5 de junho, na sexta. Ele pediu para você observar essa pintura rupestre de uma caverna lá na Serra da Capivara, lá no estado do Piauí, tá? Que foi encontrada e ela marca o que? Ela marca o primeiro, ela é uma marca dos primeiros ancestrais que chegaram aqui, que vieram aqui no Brasil, que surgiram aqui no Brasil, certo? Que habitaram aqui no Brasil. Desculpe, habitaram aqui no Brasil. Então ele perguntava o que essa imagem poderia nos dizer, né? Então, de acordo com a observação, se vocês observarem bem as alternativas lá, você vai descobrir que na alternativa B essas imagens representam o quê? Representam testemunhos de que havia presença humana no Brasil há mais de 12 mil anos atrás, né? Porque de acordo com a legenda lá, você descobria da onde vinha essa pintura, né? Que é lá da Serra da Capivara, lá no Piauí, e de quando mais ou menos seria essa pintura? Há 12 mil anos atrás, né? Então a alternativa correta é a alternativa B. Tá? Então essas foram as duas últimas atividades da semana do dia 1º ao dia 5 de junho, certo? Então, pessoal, qualquer dúvida escrevam aí nos comentários, tá? E depois de vocês assistirem essa correção, voltem a ler aquele material didático que eu havia postado na internet. Eu postei as páginas dos capítulos correspondentes, tá? Toda a teoria desse roteiro de estudos, tá? Não precisa imprimir essas páginas, tá? É só você ter um leitor de PDF no seu computador ou no seu celular, que você vai conseguir ler pela tela, tá? Toda a teoria que eu postei. E ler com atenção, tá? Sempre depois das minhas aulas, depois dos vídeos, tá? Que é bom para vocês já reterem a matéria, tá? Terem a matéria em mente, tá bom? E muito obrigado, viu? Por tudo que está acontecendo, embora a gente esteja vivendo um momento difícil. Muito obrigado àqueles que estão colaborando, estão entrando em contato comigo, estão fazendo as atividades corretamente, tá bom? E bons estudos, tá? E até a próxima. Obrigado.